Deputado Marcos Feliciano, que depois nós teremos a palavra. Vamos assegurar a palavra. Deputado Marcos Feliciano, que depois nós teremos a palavra. Boa tarde, nobre presidente, boa tarde aos debatedores, a todas as pessoas educadas que estão aqui nessa douta comissão. Criou-se uma cultura, de fato, no nosso país, principalmente nessa casa. A cultura de citar parlamentares que não estão presentes na casa, principalmente para poderem se defender. Um deputado agora há pouco disse aqui, que, usando palavras minhas, que eu disse que no nosso país não há uma cultura de estupro. Eu fiz questão de estudar aqui um pouquinho sobre cultura. Cultura, meu nobre deputado Padre Luiz Couto, nosso país ela tem a ver com crença, arte, moral, lei e costumes. No nosso país não existe uma religião que apoie o estupro, então, portanto, não é crença. No nosso país não existe beleza no estupro, então também não é arte. No nosso país também não existe moral no estupro, e não há lei que apoie o estupro. Tampouco o costume do estupro. Existe o estupro? Existe. Existe no nosso país um bando de gente delinquente, sociopatas, psicopatas, pessoas maltratadas pelo seio da sua família, pessoas que tiveram algum tipo de trauma. E sim, existe no nosso país esse tipo de condição. Que as mulheres do nosso país precisam de mais respeito, isso é natural. Existe já, graças a Deus, um grande número de deputados nessa casa que as defendem. Eu moro em uma casa com 5 mulheres, graças a Deus. Minha mãe, minha esposa, minha sogra, aliás, são 6, porque eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. E sempre ensinei as minhas mulheres para que deem o respeito, para que sejam respeitadas. Senhor presidente, manter a palavra. Eu gostaria de que o senhor garantisse a palavra e que os manifestantes, se quiserem falar, que se candidatem, tenham votos e venham falar aqui. Pois bem, esse grito para mim é música aos meus ouvidos. Eu amo vir a essa comissão, tanto a essa quanto a Comissão de Cultura, por causa do respeito. E é bom que isso fique em vídeo registrado, porque o Brasil todo daqui a pouco vai ver como funcionam as coisas aqui. O deputado Chico Alencar, que me citou aqui, disse que eu disse que não há cultura de estupro. E de fato não há cultura de estupro no nosso país. Não há uma cultura de estupro. Eu me nego a viver em um país onde as pessoas dizem que é uma cultura relacionada ao que quer que seja com violência, com morte. Não consigo conceber essa ideia. Esses eufemismos criados para uma defesa que, de fato, tem que ser defendida, as mulheres têm que ser defendidas, tem que ser colocado de outro prisma. O mundo todo olha para o nosso país e olha para o nosso país como se nós tivéssemos aqui a cultura do estupro, como se nós estivéssemos amando os estupradores ou coisas mais. Veja só, é isso aí. Esses são os intolerantes que vivem dizendo que eu sou intolerante. Não há no nosso país, portanto, cultura de estupro. Existe uma geração delinquente. Existe uma erotização precoce. E isso aqui deveria ter sido debatido aqui nesses momentos. Deveriam ter sido falado aqui coisas que já foram faladas nessa mesma comissão aqui alguns anos atrás. Eu participei aqui nessa comissão alguns anos atrás de um seminário chamado Diversidade Sexual na Primeira Infância. E aí onde os senhores estão nessa mesa, eu ouvi intelectuais, eu ouvi professores dizerem que a criança tem muito a aprender com o pedófilo. E isso está registrado. Está registrado nos anais dessa casa, tem vídeo sobre isso. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Meninos e meninas brincam, inclusive, sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas. É que as crianças estão aparecendo. Eu ouvi pessoas sentadas aí dizendo que um menininho na creche, ou seja, de 0 a 6 anos de idade, se quiser tocar no órgão genital de um outro menino ou de uma menina, a professora não pode impedi-lo. Existe uma cultura no nosso país desenfreada, sim, mas de uma erotização precoce. A erotização precoce através da televisão, a erotização precoce através dos livros didáticos, com uma cartilha que foi tanto debatida aqui, com desenhos ensinando crianças como se fazer o sexo anal ou qualquer outro tipo de sexo. Então, existe no nosso país, sim senhor, uma cultura, mas não é essa cultura de estupro que foi aqui tão debatida e comentada. O deputado Chico Alencar, que aqui chegou, nós tivemos uma conversa muito séria no plenário,
a respeito do estupro, ele sabe qual é o meu pensamento sobre isso. Que existe no nosso país um desatino moral, existe, mas cultura, no termo latim da palavra, e eu tenho aqui um nobre deputado que conhece muito mais do que eu a língua portuguesa, sabe que não há arte no estupro, não há beleza no estupro, não há costume do estupro. Eu tive atrás agora, por causa dessa situação do estupro, no estado de São Paulo, eu falei com a segurança pública. No último mês, o meu estado, Chico, teve 10 mil casos de estupro registrados. O país, 50 mil casos de estupro. Eu achei isso um surto. Eu falei, se há isso, de fato há uma cultura, porque são 50 mil em um ano. E eu fiz questão de ir atrás deles. Menos de 5% houve conjunção carnal. Houveram atos libidinosos, houveram assédios, houveram uma série de coisas, mas não estupro relacionado como nós conhecemos desde que somos criança. Então, o que se quer criar no nosso país é essa pecha de implicar as pessoas que o brasileiro tem o costume de estuprar mulheres. Não, o brasileiro não tem costume de estuprar mulheres. Tem um sem número de pessoas que são delinquentes mentais e a lei já os pune. Vossa senhoria se mantenha no seu lugar. No seu tempo, vossa senhoria fala. Vamos segurar a palavra. O deputado Marco Feliciano, com a palavra. Sim, senhor presidente. Muito obrigado pela vossa educação, pela vossa condução. Eu não vim aqui em momento algum defender estuprador. Isso, senhor presidente. Vamos lá segurar, depois vocês falam. Hein? Foi a Comissão de Direitos Humanos que defendeu o Champinha, que estuprou e matou uma moça, não fui eu. Senhor presidente, então eu queria aqui deixar bem claro que na minha concepção, e eu moro num país democrático, graças a Deus, eu tenho liberdade de pensamento. Se eu não puder pensar e expressar o que eu penso, eu prefiro não viver. Não existe no nosso país cultura de estupro. Existe estupradores. Vamos lá segurar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Então eu continuo dizendo, e podem gritar, eu vou continuar falando. Não há no meu país cultura de estupro. Existem estupradores, existem leis que já os punem. A lei brasileira, ela não é perfeita, mas ela é bem aplicada nesse quesito. Os casos que aconteceram nos últimos dias são lamentáveis. Eu conheço a família da menina do Rio de Janeiro que foi estuprada. Ela é filha de um pastor. Conversei com ele, orei com aquela família. Tá vendo aí? Ninguém deixa a gente falar. Vamos segurar a palavra. Na minha concepção, não há cultura de estupro. Existe uma delinquência estabelecida no nosso país. As mulheres precisam ser respeitadas. Eu tenho várias mulheres dentro da minha casa, como eu disse. Digo que são minhas porque estou arraigado a elas no sangue e no corpo. Nos áureos anos de teologia, e eu termino aqui, senhor presidente, que é padre e conhece muito bem isso, eu me lembro que numa das aulas de hermenêutica, o professor fez uma brincadeira perguntando qual havia sido a última criação de Deus na Terra, pela Bíblia Sagrada. E um engraçadinho se levantou e disse, foi a mulher. E ele foi engraçadinho porque quando ele disse isso, ele falou uma coisa que eu levantei e eu repreendi. Ele disse que a mulher havia sido criada por último porque para ela não dar palpite na criação. E eu pedi a palavra ao meu professor e disse, eu rejeito o que o meu colega disse e digo mais, se Deus fez a mulher por último é porque o homem não passou de um mero rascunho. A mulher é sim a mais bela de todas as criações. Então eu tenho dentro da minha família um apreço muito grande por mulheres, sou contra qualquer tipo de violência, sou pastor de uma igreja que tem 40 milhões de membros no nosso país, desses 80% são mulheres, mulheres que sofrem com violência também dos seus maridos que são cristãos, que sofrem violência com pastores que acabam se perdendo no meio do caminho, e nós buscamos a justiça, A erotização precoce no nosso país tem que ser tratada. A questão do ensinamento sexual para crianças de 0 a 6 anos de idade tem que ser rechaçada. Cumpre a família dar a essa criança proteção e o Estado observar de longe e, quando preciso for, colocar a sua mão de ferro sobre a família que acaba destruindo o coração ou maculando a vida de uma criança. Repito, existe estupro no nosso país, para que ninguém deturpe a minha palavra, existe. Existe muitas crianças que são violentadas, existem mulheres que... Senhor presidente, são essas pessoas que querem a tolerância? São essas mulheres que lutam pelo direito das mulheres? São essas mulheres? Vamos aí. Não há quem consiga falar desse jeito. Uma palavra para concluir. O senhor veja como é a cultura. Marcos Pereira é do Rio de Janeiro, eu sou do estado de São Paulo. Meus votos só vieram do estado de São Paulo. São ignorantes ainda por cima, né? Ignorantes.
Senhor presidente, então eu quero terminar aqui, parabenizar o senhor pela sua serenidade, pela sua condução. Não posso, infelizmente, parabenizar as pessoas que estão frequentando essa comissão, porque demonstram sempre como são, iradas, odientas, odiosas, violentas, intolerantes e uma série de coisas mais. Não existe no nosso país a cultura do estupro. Boa tarde a todos. Obrigado.